Meus irmãos, minhas irmãs, o tema de hoje é permanecei em mim e eu permanecerei em vós, diz o Senhor Jesus. Abra sua palavra em João capítulo 15. João capítulo 15, do versículo 1 até o 5. É o tema de hoje no grupo de oração Rei Davi. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Presta atenção. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. E podará todo o que der fruto, para que produza mais frutos. Vós já estáis puro pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecerdes na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecer em mim. Olha o que Jesus diz para mim e para você nesta noite. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vamos lá? Porque sem mim nada podeis fazer, porque sem Jesus nada podeis fazer. E quais são esses frutos, né? Quais são os frutos que nós precisamos produzir? Está lá em Gálatas capítulo 5. Estava ali no Santíssimo rezando e me veio os frutos. Lá em Gálatas 5:22, ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, o núcleo rezando, veio uma profecia. Permanecei em mim, diz Jesus. Permanecei em mim. Pois este amor permanecerá para sempre. Não percam o vínculo comigo. Tenham no seu coração. Meus irmãos, minhas irmãs, neste mundo que nós estamos vivendo, vamos permanecer neste vínculo. Vamos permanecer nesta videira que é Jesus. E a visualização de um barco de folhas agarrada a este barco não deixará nenhuma folha sair de dentro deste barco. Eu e você, meus irmãos, minhas irmãs, somos esta folha, somos este fruto, somos essa videira. Nós não podemos abandonar o barco. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Vamos repetir? Jesus é a videira e nós somos os ramos. Jesus é a videira, eu sou o ramo. Vai lá. Jesus é a videira, eu sou o ramo. Quem não permanecer ligado nele, meus irmãos, minhas irmãs, irá murchar. Você já observou uma folha
que a gente vai lá e tira do pé, ela vai murchar. Um galho, uma rosa, ela pode ser tão bonita. Se você vai lá, pega o canivete, ou pega a tesoura, corta, aí você vai falar: nossa, que rosa bonita. Aí é preciso você, se você quiser que esta rosa permaneça bonita, é preciso plantar, é preciso molhar, é preciso cuidar. Então, meus irmãos, se nós não permanecermos em Cristo, nós vamos murchar, nós vamos secar e nós seremos lançados fora. Por isso que hoje, meus irmãos, minhas irmãs, mais do que nunca, as pessoas perderam o sentido da vida, perderam a vontade de viver. Você conhece alguém que perdeu a vontade da vida? Permanecer quer dizer estar conectado. Conectado significa estar ligado, unido, interligado. Jesus comparou a nossa espiritualidade como uma figueira, ou seja, Ele é a figueira e nós somos os ramos. Temos que estar interligados. Se nós permanecermos ligados a Deus, como o ramo que está ligado à árvore, permanece verde e dá os frutos. Quais são os frutos? Tinha uma menina aqui na frente, né? Que alegria que essa menina estava. A menininha ensolada aí cantando, dançando. Que alegria! Essa é a alegria, meus irmãos, minhas irmãs. Alegria de quem está conectado, de quem está ligado a Deus. Então, irmãos, se permanecermos ligados a Deus, como o ramo está ligado à árvore, permanecemos verdes e damos frutos. Eu digo uma coisa para você: não abandone o Senhor, irmãos. Diga para o seu irmão: não abandone Jesus. Permanece firme. Permanece firme. Nós também, se permanecermos no amor de Deus, produziremos muitos frutos. Os ramos permanecem cheios de vida até quando ficarem ligados à árvore. Assim somos nós também. Assim somos nós também. É preciso sempre, você que tem uma planta que ganhou de alguém, até mesmo passou ali no jardim ali, olhou para um lado, olhou para o outro, né? E pegou aquela planta, colocou dentro de uma latinha. E que precisa de vez em quando molhar, é ou não é? Senão vai secar. Assim somos nós, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos nos esforçar para permanecer em Jesus. Assim Ele permanecerá em nós. Como permanecer em Cristo? Como permanecer em Cristo? Nós vimos ontem a liturgia da igreja ontem falando sobre o batismo de Jesus. Nós precisamos para permanecer em Cristo, precisamos do batismo, do crisma, da Eucaristia, principalmente aos domingos, da penitência, que é a confissão. Se você ainda não casou na igreja, o sacramento do matrimônio, da ordem, da unção dos enfermos. Está doente? Chama o padre da comunidade. Uma pessoa, meus irmãos, minhas irmãs, o diploma, vamos botar assim, o diploma não faz de uma pessoa um médico. Sim ou não? Para o cara ser médico, ele precisa de quê? De estudo, de
de disciplina. Então o diploma funciona somente como um sinal de aprovação daquele aluno, daquele médico, daquele doutor, daquela doutora, daquele advogado. O diploma funciona somente como um sinal de aprovação do aluno que estudou e foi aprovado em medicina ou como advogado, né? Os sacramentos em si são símbolos daqueles que representam. Então é preciso. O que isso quer dizer? Quantas pessoas trocam a Santa Missa por qualquer coisa no domingo, principalmente, né? Quantas pessoas não confessam? Eu confesso diretamente a Deus. A pessoa tem um diploma. E hoje acontece muito isso, né? A pessoa compra um diploma e se acha que tem realmente sabe alguma coisa. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é a mesma coisa de um motorista que vai lá e compra a carteira, mas não sabe dirigir. Primeiro que vai passar na frente dele vai ser atropelado. Então, os sacramentos em si são símbolos daquilo que representam. O batismo é símbolo do banho, de uma lavagem espiritual que o cristão necessita tirar a sujeira espiritual. Você se sente ligado à videira, Jesus? Sim ou não? Você está ligado a Jesus? Ou está como um ramo seco, sem vida? E quais são os frutos amargos que um ramo seco produz? Ressentimento, ódio, tantas outras coisas, a falta de perdão. Como você tem nutrido da palavra, da Eucaristia? Para permanecer em Cristo, a primeira coisa, meus irmãos, minhas irmãs, eu vejo o Amadeu, vejo muitos de vocês, Bete, né? Vejo aqui o Reginaldo, vejo aquela nossa irmã ali, ó. Eu e ela fomos o primeiro hoje na igreja que chegamos, né? Está desde o grupo de oração, né? Desde o início. E quantos outros também? Por que estão? Porque estão ligados à Eucaristia. A Eucaristia é o mesmo Jesus de Nazaré vivo, verdadeiro e ressuscitado. Não é uma presença simbólica de Jesus, mas a sua presença real. Amém? Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, você tem que estar ligado a Cristo. Para você permanecer na igreja, permanecer em Cristo, permanecer ligado, é preciso da Eucaristia, da confissão. Jesus, ele apareceu lá em João capítulo 20 e disse, ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem o retiverdes serão perdoados, aquele a quem retiverdes serão retidos. E quando é que o sacerdote não pode perdoar um pecado? Quando a pessoa não é sinceramente arrependida. Hoje eu vi o padre Reginaldo Manzotti falar sobre a confissão. É uma cura que nós recebemos. Quantas pessoas estão murchas? Você olha para a pessoa e fala assim: e aí? Está tudo bem? Mais ou menos. Eu estou por aí.
É preciso, meus irmãos, minhas irmãs, abrir o seu coração. Olha aqui que a palavra de Deus lá diz em Tiago, capítulo 5, no versículo 15: a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor restabelecerá. Se ele cometeu pecados, serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Amém? A oração do justo. Você quer permanecer em Cristo, meus irmãos, minhas irmãs? Ore, procure o sacramento da Eucaristia, da confissão, a Bíblia. A palavra de Deus não pode ser um enfeite nas nossas casas. A Bíblia diz assim: a fé, ela vem da pregação de Deus, e a pregação dela, lendo a Bíblia, alimentamos a nossa vida espiritual com a palavra de Deus. Às vezes está lá aberta no Salmo 91, no Salmo 22, no Salmo 23, mas e aí? Ela tem que ser alimentada. Tem 34 anos que eu cito, prego, rezo. Essa é a terceira Bíblia. As outras são todas assim, bem, não tem condições, porque foi usada, está usada, está lá ainda a primeira ainda. Então, meus irmãos, minhas irmãs, primeiro, para você permanecer em Cristo, a Eucaristia, a confissão, a palavra de Deus, o terço, o rosário. Um dia desse, uma senhora falou comigo assim: Eudes, se não fosse o rosário com as irmãs Kelly, eu não sei o que seria da minha vida. Se não fosse as irmãs Kelly, Frei Gilson, de madrugada, rezando, eu ainda não confessava, eu não buscava. Quantas pessoas nos procuram falando? Um senhor, uma vez eu fui pregar num grupo de oração fora de Colatina, ele falou assim, um senhor de 75 anos, ele disse assim: há 20 anos que eu não confesso, eu quero confessar. Então, meus irmãos, o terço, adoração. Quando você vai na casa de alguém, você vai aonde primeiro? Cumprimentar o dono da casa, sim ou não? Você vai chegar lá e falar assim: ó, eu sou o Eudes, eu moro lá na comunidade Santa Terezinha, vim aqui na sua casa. Quando você entra dentro de uma igreja, vai lá cumprimentar o dono. Tem sempre uma lâmpadazinha vermelha. Vai lá cumprimentar o dono. O dono da casa é quem? Se você quer permanecer em Cristo, cumprimente o dono da casa. Adoração, grupo de oração. Você quer permanecer em Cristo? Eucaristia, confissão, a palavra de Deus, o terço, adoração, o grupo de oração. Seja fiel. Traga as pessoas da sua casa. Traga as pessoas para Jesus. Vamos fazer juntos uma oração.